Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos de programação em C Sharp, estudando dessa vez Structures ou estruturas. Então vamos lá. Bom, em vídeos anteriores estudamos um pouco a respeito de classes. Então só relembrando, as classes definem tipos de referência que são armazenados numa área da memória chamada de heap. Tá? Se uma classe ela tiver poucos dados, a gente vai acabar tendo um grande overhead, uma sobrecarga, né, no gerenciamento dessa área de memória. Porque na verdade a classe ela vai utilizar duas áreas de memória distintas, a pilha e o heap. Nesses casos, quando você precisa criar algo parecido com uma classe, mas que armazene poucos dados, talvez seja mais interessante criar uma estrutura. A estrutura utiliza apenas uma área de memória, ela é como se fosse uma classe simplificada. Tá? Então ela armazena pequenos grupos de variáveis relacionadas. E esse armazenamento é feito apenas na pilha, tá? Porque uma estrutura é um tipo de valor. Então, as estruturas no C Sharp, elas são usadas para criar os tipos de valor e armazenadas na stack, pilha. Dessa forma, o overhead do gerenciamento da memória é bastante reduzido. Tá? A estrutura ela pode ter campos, pode ter métodos e até mesmo um método construtor, com umas poucas limitações, como se fosse uma classe. Tá? A variável de estrutura armazena diretamente os dados, ao passo que uma classe armazena uma referência na pilha à área de memória que contém os dados armazenados no heap. Então a estrutura ela economiza a memória, por assim dizer. Bom, a gente utiliza estrutura na maior parte do tempo, na verdade. Tá? Não é algo estranho. Os tipos numéricos primitivos, como o int, o long e o float, são, na verdade, aliases, apelidos, para as estruturas system.int32, system.int64 e system.single. Então, esses itens são estruturas que você emprega, que você utiliza na maior parte dos seus programas. Tá? Essas estruturas elas têm campos e métodos que podem ser chamados nas variáveis desses tipos. O exemplo mais clássico é o método toString. Né? O método toString pode ser chamado numa variável qualquer dessas. Outro exemplo são os campos maxValue e minValue, que a estrutura int32 possui. Daqui a pouquinho a gente vai lá para o C Sharp e a gente vai ver isso em ação. Tá? Bom, como é que eu declaro uma estrutura? A declaração é relativamente simples. Você utiliza a palavra-chave struct. Depois você dá um nome para a estrutura, o nome que você quiser. Logo abaixo, abre chaves, escreve o corpo da estrutura, declaração de campos e métodos, e fecha a chave. Tá? Veja que não vai parêntese aqui na frente. É bem parecido com uma declaração de classe. Tá? E a estrutura também pode ser utilizada na declaração de uma interface. A interface a gente vai estudar nos próximos vídeos. Okay? Então vamos ver aqui um exemplo de declaração. Vamos criar uma estrutura chamada horário, struct horário. Então o que eu quero, na verdade, é criar um novo tipo de dados, e esse tipo de dados vai se chamar horário. Esse tipo de dados ele vai ter a capacidade de lidar com as informações hora, minuto e segundo. Para isso, eu utilizo struct horário, abro as chaves, declaro as variáveis, declarei public int hora, minuto e segundo, 3 campos, e fechei as chaves. Tá? Então a minha estrutura é formada a partir desses 3 campos aqui. Para usar é bem simples, você cria uma variável do tipo horário, e aí essa variável ela vai ter acesso a esses campos aqui, você pode atribuir valor a eles. Tá? A gente vai testar esse código aqui lá no Visual Studio. Tá? Então vamos para lá. Beleza, então estamos aqui no C Sharp. Veja que eu declarei minha struct horário aqui embaixo. Tá? Ela tem essas 3 variáveis ou campos, hora, minuto e segundo, do tipo int, são públicas. E aqui em cima, no corpo principal do programa, eu criei a variável agora, que é do tipo horário. Olha só, quando eu coloco o cursor do mouse em cima, já aparece struct program.horário. Tá? E aí, eu consigo acessar esses campos utilizando o operador ponto. Por exemplo, eu vou apagar aqui esse agora.hora, vou escrever agora, ponto, e eu tenho hora, minuto e segundo, que são os campos declarados dentro da minha estrutura. E tenho outros métodos que já estão lá. Método toString, getType, getHashCode e equals. Tá? Então, agora.hora igual a 10. Agora.minuto igual a 30.
E aqui eu posso mandar escrever na tela o horário, que é o conteúdo dessa variável agora no campo hora e da variável agora no campo minuto. Então eu vou dar um build aqui na solução, beleza? E agora eu vou mandar executar o código para a gente testar. Então tá aí, ó, horário 10h30. Ele pegou 10 o valor de uma das variáveis, 30 o valor da outra, variável minuto, agora ponto hora, agora ponto minuto, e a gente concatenou esses valores para exibir o horário na tela. Tudo dentro de uma struct. Beleza? Excelente. Vamos voltar lá para a apresentação então. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo de declaração de estrutura. Tá? Na verdade, assim, a gente não precisa instanciar a estrutura. Você deve ter notado no código, você está vendo aqui no nosso código, que não é necessário instanciar a estrutura. E não é uma boa ideia usar campos públicos na estrutura. A gente utilizou o campo hora, minuto e segundo públicos. Tá? Mas por questões de segurança é legal fazer os campos internos sempre privados. E aí você cria métodos para poder fazer o acesso a esses campos. Como eu fiz aqui. Aqui eu transformei os campos hora, minuto e segundo em privados, private int. E aí eu criei dois métodos dentro da minha estrutura. Um método construtor chamado horário e um outro método chamado hora. O método hora ele retorna a hora, tá? A hora da minha estrutura, a hora que estiver armazenada lá dentro. E o método horário, que é o construtor, ele inicializa os valores. Então ele recebe três parâmetros, h, m e s inteiros, hora, minuto e segundo. E aí ele inicializa this.hora igual a hora módulo 24, this.minuto, minuto módulo 60, this.segundo, segundo módulo 60. Dessa forma o usuário pode digitar qualquer valor, que apenas valores válidos serão armazenados aqui dentro da minha estrutura. Se no campo hora o cara digitar 1, 2, 3, 4 até 23, ele vai armazenar o valor que o usuário digitou. Se ele digitar 24, 24 módulo 24 dá 0. 24 dividido por 24 dá 0, resto 0. Então ele armazena 0, que é a mesma coisa que 24 horas. Se o usuário digita um valor acima de 24, como 25, 25 passou uma hora das 24. Então ele vai armazenar o valor 1. Tá? Uma forma de segurança para evitar que o usuário digite um valor inválido para a sua estrutura. Tá? E veja o uso do operador this. Tá? A gente utiliza o operador this para acessar um campo que pertence à própria estrutura. Então eu estou dizendo aqui, o campo hora desta estrutura, que é esse campo privado, recebe o valor que vem a partir aqui desse parâmetro. Tá? O campo minuto desta estrutura recebe o valor m de minuto que vem a partir do parâmetro. É a mesma coisa para o campo segundo. Legal? Então vamos declarar essa estrutura aqui lá no C# para a gente fazer uma brincadeira. Então deixa eu puxar aqui o código, copiar, vamos lá para o C#. Então o struct horário está feito aqui, eu vou apagar esse simplesinho e vou substituir por esse aqui mais complexo. Ok? Agora eu vou mudar a forma como a gente usa esse struct. Eu vou apagar todo esse código e a gente vai declarar a estrutura da seguinte forma. O nome da estrutura é horário, então o tipo de dados horário. Eu vou criar a variável agora, de novo. Dessa vez eu vou utilizar o operador new. Por quê? New horário. Porque eu tenho aqui um construtor, eu criei o método construtor horário. Então eu posso chamar esse cara. E esse método ele toma três parâmetros, o h, o m e o s. Então eu vou passar três parâmetros para ele. Por exemplo, 11 horas, 25 minutos, 00 segundos. Ponto e vírgula. Beleza. Aqui a gente está criando a variável agora e ela já está recebendo o valor nos seus três campos. E agora eu posso mandar escrever na tela com o writeLine. Vamos supor, agora são x horas. Vamos exibir apenas as horas. Vírgula. E aí eu chamo a minha variável agora, ponto, hora. Veja que apareceu só hora. Não apareceu nem hora, nem minuto, nem segundo. Não apareceram os campos, porque eles são privados. Agora o acesso aos valores dos campos é a partir desse método hora, que retorna o valor da hora.
Ele retorna this.hora. Quem é o this? É o campo hora desta estrutura, interno da própria estrutura. Então eu vou invocar esse método aqui. Como é um método, ele tem esses parênteses. E aí, ponto e vírgula. Legal? Então a gente utilizou aqui a palavra new para chamar o método construtor. A variável vai ser criada na pilha, mesmo sendo utilizada a palavra new. Tá? Vai ser criada no stack. É possível usar uma struct sem inicializá-la com a palavra new, como a gente já viu anteriormente. Tá? Mas usando o método construtor você já consegue inicializar os valores. Tudo depende da finalidade do seu programa. Então vamos executar o programinha. Dou um F7 aqui no teclado para dar um build na estrutura e agora a gente executa. Olha lá, agora são 11 horas. Ele leva exatamente o campo hora da minha estrutura, da minha variável agora, que é do tipo horário. Beleza? Tá aí. Outra coisa interessante, aproveitando já o código, veja que eu declarei os itens como sendo inteiros, int. Se eu coloco o cursor do mouse em cima do int, olha o que aparece. Struct system.int32. Então o tipo int também é uma estrutura, também é um struct. Então, o nome correto dele é system.int32. Legal? Bom, existem algumas diferenças entre as estruturas e as classes. Por exemplo, a gente não pode declarar um construtor padrão sem parâmetros na struct, porque o compilador sempre vai gerar um. Tá? A struct é um tipo de valor, a classe é um tipo de referência. E a gente não pode inicializar os campos na própria declaração em um struct. Então, conforme eu vou criando os campos aqui, eu não posso já inicializá-los aqui. Eu preciso criar um método para fazer a inicialização desses campos. Por isso que eu criei esse método public horário. Na verdade, eu usei um método construtor para isso. Ok? O mais interessante é que a gente também pode copiar as variáveis de estrutura. Assim como a gente pode copiar uma variável inteira para outra variável inteira, você pode copiar uma variável de um tipo estrutura para outro tipo estrutura. Porque afinal é isso que acontece quando você copia um inteiro para outro inteiro. Tá? Vou demonstrar isso aqui em cima. Aqui na sequência, vou pular uma linha. Eu vou criar outra variável que eu vou chamar de cópia. E vou declarar. Eu vou dizer que ela é igual a agora. Olha só, simplesmente estou passando para dentro de cópia o valor de agora. E aí eu escrevo console.writeLine. Vou colocar de novo aqui aquela mensagem. Agora são x horas. E mando ele escrever na tela o conteúdo da variável cópia, chamando esse método hora. Veja que eu só criei um método para retornar a hora. Se eu quisesse retornar os minutos ou os segundos que estão lá dentro, porque a variável agora foi inicializada com minuto e segundo, eu teria de reescrever esse método para incluir minuto e segundo ou escrever métodos diferentes para minuto e para segundo. Legal? Bom, aqui como é um método, parênteses, abre e fecha, ponto e vírgula no final. Então agora a gente vai dar um build solution e executá-la. Vamos executá-la. Tá aí, agora são 11 horas. Esse primeiro agora são 11 horas, vem daqui. Horário agora, new horário, tá? É a variável agora que está sendo exibida. E a segunda frase é da variável cópia, que recebeu o conteúdo de agora. Então você pode simplesmente copiar uma variável de uma estrutura para outra, como você faz normalmente com os tipos int, string, etc. Legal? Então é isso aí. Nós conhecemos um pouquinho sobre as estruturas, sobre os structs nesse vídeo. Há mais o que falar a respeito desse assunto, só que para isso a gente vai precisar de uns conhecimentos adicionais. Tá? Saber, por exemplo, o que são interfaces, delegates e outras coisas que a gente vai aprender nos próximos vídeos da série. Okay? Enquanto isso, vá treinando a criação de umas structs, aí, crie seus próprios tipos de dados e faça alguns testes aí no C#. E aproveite também para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Aí também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.